Que Deus continue abençoando a vida de todos os irmãos, amém? Vamos ouvir então a palavra do Senhor com o nosso irmão Ronaldo esta noite, amém? Que estejamos em nome de Jesus, reverentes, com o coração aberto para aquilo que o Espírito de Deus, através do teu servo, irá ministrar aos nossos corações. Amém, graças a Deus. Nesta noite quero saudar a igreja com a paz do Senhor. Graças a Deus, né, irmãos? É motivo de muita alegria para nós estarmos aqui nesta noite, né? Graças a Deus. Em primeira mão, né, eu gostaria de saudar todos os pais aqui nesta noite, né, irmãos? Porque nós vemos que no mundo, né, irmãos, essa instituição que chama pai e mãe, né? O mundo está querendo acabar com isso, né, irmãos? Quando se fala assim, a gente vai comemorar um dia de pai, dia de mãe, o mundo aí já não está querendo isto mais, né? Nós vemos aí nos jornais, na televisão, que as pessoas estudadas, né? Os sociólogos aí, os filósofos, né? Estão querendo acabar com esse dia, né, irmãos? Mas graças a Deus que a igreja ainda, né, irmãos, tem um povo, né, que respeita o pai, né, irmãos? Que honra o pai e a mãe, amém, irmãos? E nesta noite estamos muito alegres aqui, né? Pelos pais que estão aqui presentes, né? Graças a Deus. Também solicitando nesta noite, né, as nossas irmãs que estão aqui, né? Irmã Jaqueline e irmã Sara, viu? Desde já estou falando com os jovens. Cerca essas duas jovens aí, viu? Porque eu vi as duas entrando ali procurando a Assembleia de Deus, né? Então é sinal que elas são jovens, são aí, né? Estão procurando algo, né? Os dirigentes de jovens, as irmãs aí, depois batem um papo com elas aí, né? Para que, né, elas possam estar aqui do nosso lado, não é mesmo? Eu gostaria de meditar com os irmãos nesta noite no livro de 2 Reis, no capítulo 6, 2 Reis, capítulo 6, versículos 14, 15 e 16. Livro de 2 Reis, capítulo 14, 15 e 16, para a nossa meditação nesta noite, irmãos. Eu tenho absoluta certeza que esta palavra que vai ser proferida aqui nesta noite, ela vai dar condição aos irmãos de lutar toda esta semana, todo este mês, meus irmãos, porque Deus vai dar para você muita força para você vencer as suas adversidades, as suas lutas, seja dentro da sua casa, seja no colégio, seja no seu local de trabalho, aonde quer que você esteja, meu irmão, aonde quer que você esteja, minha irmã, Jesus, ele vai dar força para você vencer as suas lutas, aleluia, oh glória a Deus, porque você está no lugar certo nesta noite, não é mesmo? Ouvindo a preciosa palavra de Deus, não é mesmo? Esta palavra, né, irmãos, que Jesus falou, né? Examinai as escrituras, porque vós cuidar ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam, não é mesmo? Graças a Deus, minha irmã, graças a Deus, meu irmão. Você nesta noite é privilegiadíssimo, não é mesmo? Por estar ouvindo a poderosa palavra de Deus nesta noite, aleluia. Oh, glória a Deus. A palavra de Deus nos diz o seguinte, livro de 2 Reis, capítulo 6, versículo 14, 15 e 16, nos diz o seguinte: então enviou para lá cavalos e carros, e um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. E eis que o exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse: meu senhor, que faremos? Ele disse: não temais, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Graças a Deus. Podeis assentar, irmãos. Graças a Deus, irmãos. Palavra que eu tenho certeza que vai edificar a vida de muitos irmãos presentes aqui nesta noite e visitantes, né, irmãos?
Graças a Deus já temos ouvido aqui hinos maravilhosos, não é mesmo? Temos visto aqui, né, as crianças vindo aqui à frente, né, cantando hino, fazendo o seu jogral aqui com as gravatas, não é mesmo? Hoje, cheguei do trabalho hoje de manhã, então a noite não foi assim muito bacana, porque dia de sábado, os irmãos sabem que o pessoal sai, né? Eu trabalho de vigia, cheguei em casa, fui dormir. E aí, quando foi 5 horas da tarde, eu recebi uma mensagem assim: traz para mim um bocado de gravata para mim, porque eu tenho que fazer um jogral aqui na igreja. A Rosângela me pediu. Falei, nossa, Deus do céu, tem umas gravatas aí que eu nem uso. Fui lá, peguei as gravatas, tudo que tinha lá, joguei numa sacola e trouxe aqui para a igreja, né? Para que as crianças pudessem fazer aqui o seu jogral, né, irmãos? E eu vendo as crianças fazendo aqui o jogral delas, eu fiquei muito feliz, né? E muito assim maravilhado, irmãos, porque eu me lembrei de quando eu estava na igreja, na idade dessas crianças aí. Eu também vim à frente da igreja para louvar a Deus, para cantar, irmãos. E um determinado dia, quando eu fui crescendo, saí da idade de criança para adolescente, então eu deixei a igreja, irmãos. E eu dali da portaria, olhando para essas crianças aqui cantando, irmãos, eu me lembrei que com 11 anos eu deixei a igreja, irmãos. E só fui voltar depois com 22 anos e meio. E eu vou falar com os irmãos que nesses 11 anos que eu tive fora da igreja, irmãos, eu sofri muito. Que eu comecei a usar drogas, comecei a usar bebida, não é mesmo? E a maioria dos meus amigos que estavam comigo, a maioria já morreu, só sobrou talvez eu e mais uns 2 por aí, da minha geração que morava ali na parte de baixo, a maioria da minha idade, tudo morreu com vício, irmãos. E eu comecei a me lembrar, irmãos, essas crianças aqui cantando, eu comecei a lembrar de mim, irmãos. Então, um apelo que eu faço para os pais e mães que estão presentes aqui nesta noite: nunca deixe que os seus filhos afastem da igreja. Porque a igreja, irmãos, por mais que as pessoas falem, por mais que as pessoas ficam querendo trazer algo negativo, meus irmãos, é o lugar aonde Deus se faz presente, aleluia. Oh, glória a Deus. Quando Deus falou ali com Salomão a respeito do templo, quando o templo foi construído, ele disse: agora estarão atentos os meus ouvidos e os meus olhos à oração feita nesta casa, aleluia. Oh, glória a Deus. Então é na casa do Senhor, meus irmãos, que a palavra de Deus nos disse, é o único lugar que ele ordena a bênção para a eternidade, para sempre, aleluia. É na casa do Senhor. E nesta palavra, meus irmãos, que eu tenho trazido aqui nesta noite, eu gostaria que os irmãos meditassem aqui, meus irmãos, nesta mensagem. A mensagem que eu quero trazer para os irmãos aqui nesta noite é que os irmãos sempre coloquem nas suas vidas, meus irmãos, que Deus está com vocês, aleluia. Deus está com você, minha irmã. Deus está com você, meu irmão, a todo momento da sua vida. Há momentos que você acha que Ele não está com você. Há momentos que você passa por uma tribulação da sua vida, que você pensa: Deus não está me escutando, Deus, Ele não olha mais para mim, o meu pecado é tão grande, os meus erros é tão grande, que Deus não olha mais para mim. Mas nesta noite, eu quero dizer para você, mediante esta mensagem, Deus continua com você, aleluia. Ele não abandonou a sua caminhada, Ele não abandonou os seus pensamentos, Ele não abandonou os seus projetos, porque quando você começou a pensar algo na sua vida, quando você começou a projetar algo na sua vida, saiba você que Deus já estava lá na frente, aleluia, com as mãos dele estendidas para poder abençoar a sua vida. Oh, glória a Deus. E nesta passagem que nós vemos aqui, meu irmão, a palavra de Deus nos fala que o rei da Síria, ele estava fazendo guerra contra Israel, porque se nós formos olhar na Bíblia, há mais de 3.000 anos que a Síria, aquele país ali que foi quase destruído atualmente, sempre ele foi inimigo do povo de Deus, sempre ele foi inimigo do povo de Israel. E a palavra de Deus nos disse que nesta época aqui do profeta Eliseu, havia uma guerra
guerra tremenda entre o povo de Israel com o povo ali da Síria. E a palavra de Deus nos fala, meus irmãos, que quando o rei da Síria, ele pensava em fazer algo para pegar o rei de Israel, a palavra de Deus nos fala que o profeta Eliseu ia até o rei de Israel e avisava para ele: ó, cuidado, rei, porque o rei da Síria, ele está querendo pegar você. Cuidado com o caminho que você está querendo passar, porque ele está com homens ali armados para querer tirar a sua vida. Oh, meus irmãos, que maravilha quando alguém ouve algum conselho, quando algum homem de Deus ou uma serva de Deus chega perto de alguém que está correndo algum perigo e fala para ele assim ou para ela assim: olha, cuidado com esse caminho que você está andando, ou cuidado com essa vida que você está levando, porque o inimigo está querendo destruir você. Então aquela pessoa, ele aceita aquele conselho e para de andar por aquele caminho errado e começa a trilhar no caminho certo. Aleluia, oh glória a Deus, porque Deus, ele nunca está no caminho errado. Deus, ele sempre está no caminho certo. Aleluia, porque Deus, ele é das coisas certas e não das coisas erradas. E nós vemos aqui, meus irmãos, que aquele homem então começou a perseguir ali o rei de Israel, e o profeta de Deus sempre falando: cuidado, não passe por tal caminho, porque alguém está querendo, o rei de Israel, o rei da Síria, ele está querendo tirar a sua vida. Então o rei ouviu o conselho e não passou por aqueles caminhos que ele queria andar, meus irmãos, porque há momento em nossa vida, há momento que o nosso ego, meus irmãos, quer falar mais alto, há momento que nós queremos trilhar um caminho que ele não é muito bom para a nossa vida, há momento que nós queremos passar por um caminho onde Deus não está nele, mas Deus, com a sua infinita misericórdia, ele nos aconselha: não passe por esse caminho, eu vou te dar um novo caminho para você trilhar por ele. Aleluia, oh glória a Deus, é o caminho da vida eterna. Aleluia. E nós vemos aqui, meus irmãos, que o rei da Síria, quando ele viu que ele não podia mais pegar o rei de Israel, então ele teve a ideia: então nós vamos pegar aquele que está delatando, nós vamos pegar o homem de Deus que está avisando para ele aonde que nós estamos cercando o caminho dele, nós vamos acabar com o profeta de Deus, nós vamos cercar onde o profeta de Deus está e vamos exterminar a vida dele. Mas eu quero dizer para os irmãos que aquele que está seguro em Deus, ele pode ficar tranquilo. Aleluia, oh glória a Deus, porque o inimigo, ele não tem poder sobre a sua vida, meu irmão. O inimigo, ele não tem poder sobre a sua vida, minha irmã, porque você está fazendo as coisas certas, e quem está fazendo a coisa certa, ele está seguro, porque Deus está com ele. Aleluia, oh glória a Deus. Você está pelejando, meu irmão, você está pelejando, minha irmã, e Deus, com seus olhos que são como chama de fogo, ele observa a sua vida, ele contempla a sua vida, ele sabe que você tem pouca força, mas mesmo com essa pouca força que você tem, você está glorificando o nome dele. Mesmo com essa pouca força que você tem, você teme ao nome dele. Mesmo com essa pouca força que você tem, você quer depender dele. Oh, glória a Deus, aleluia. Você sabe que não existe outro em que você possa confiar. Você sabe que este caminho que você escolheu para você trilhar, você não pode se afastar dele, porque o inimigo, ele está a ponto de dar um bote na sua vida, mas Deus hoje, ele te aconselha: não saia deste caminho, continua firme, continua caminhando, continua marchando, porque eu vou te ajudar, eu te ajudo. Então, continua marchando.
Não olhes para trás, não olhes para trás. E a palavra nos disse que o rei da Síria, então agora ele cercou uma cidade chamada Dotã. E ali a palavra de Deus nos disse que ele cercando aquela cidade, o profeta então ficou tranquilo. Porque quem está com Deus, meus irmãos, pode vir a luta que vier, pode vir a tempestade que vier, pode vir a ameaça que vier, mas o homem e a mulher de Deus fica tranquilo. Aleluia. Oh, glória a Deus. Ele fica tranquilo, porque ele sabe no Deus que ele aceitou. Ele sabe no Deus em que ele está confiando. Ele sabe que este Deus é o Deus que fez os céus e a terra. Ele sabe que esse Deus foi aquele que fez o sol, a lua e as estrelas. Ele sabe que esse Deus é aquele que fez os mares. Ele sabe que esse Deus é aquele que fez as florestas. Ele sabe que esse Deus é aquele que fez a sua vida, é aquele que fez a sua vida, e ele conhece a sua estrutura, ele sabe os seus pensamentos, antes de você pensar, ele já conhece o pensamento do seu coração. Oh, glória a Deus, oh, glória a Deus. Então o profeta estava tranquilo, mas aquele rapaz que estava com ele, chamado Geazi, ficou desesperado, porque ele sendo um rapaz inexperiente, ele sendo um rapaz que tinha aceitado a fé há pouco tempo, ele então ficou desesperado. Mas o profeta de Deus, que tinha a chamada de Deus, que foi escolhido, que foi ungido por Elias, ele ficou tranquilo, meus irmãos, porque ele sabia que Deus era na vida dele. Meu irmão, Deus é na sua vida, meu irmão, Deus é na sua vida, minha irmã. Porque esse desespero, porque muitas das vezes você cocheando em dois pensamentos, achando que não vai dar certo. Não vai dar certo não, já deu certo, porque Deus está na sua vida. Oh, glória a Deus, Deus está com você, então seus projetos, eles já deram certo, aleluia. Oh, glória a Deus, oh, glória a Deus. O exército cercou aquela cidade ficou sitiada. A palavra de Deus nos disse, quando aquele rapaz ali inexperiente, aquele rapaz novo convertido, ele chegou e olhou, ele falou com o profeta Eliseu: ô profeta, a cidade está toda sitiada, nós estamos cercados, nós vamos morrer, esses homens vão tirar a nossa vida. Mas o homem que tem Deus na sua vida, o homem, meus irmãos, que tem o Espírito de Deus na sua vida, ele não se apavora nesses momentos. Haja luta que vier, porque ele está tranquilo, porque Deus está lutando por ele. Amém, irmãos? Oh, glória a Deus. Quantas das vezes, meu irmão, você passou por lutas na sua vida? Quantas das vezes, minha irmã, e Deus te deu para você o escape, sabe por causa de quê? Porque Ele estava lutando por você. E a palavra de Deus nos fala que quando Geazi chegou e viu aquela cidade, meus irmãos, daquela forma, a palavra de Deus nos disse assim: e disse o homem de Deus: não temas, porque mais os que estão conosco do que os que estão com eles. Aleluia. Oh, glória a Deus. Diante das nossas lutas, meus irmãos, diante das nossas dificuldades, diante das nossas tristezas, muitas das vezes, diante de tanta coisa que sobrevém sobre nós, que sobrevém sobre você, minha irmã, que sobrevém sobre você, jovem, que sobrevém sobre você, meu irmão, muitas das vezes, aquele caminhão de pedra, de brita, querendo cair sobre você espiritualmente falando, mas você está tranquilo, porque a palavra de Deus fala: maior é o que está conosco do que aqueles que estão com eles. Aleluia. O mundo nos desafia a todo momento, a adversidade nos desafia a todo momento. O rei da Síria, ele desafiou o homem de Deus, ele desafiou, meus irmãos, o profeta de Deus, achando que ele ia sair vitorioso, mas Deus, Ele trouxe o seu exército celestial. Aleluia.
Oh, glória a Deus! E deu a vitória para o profeta Eliseu naquele dia, meus irmãos, porque a palavra de Deus que ele ministrou foi uma palavra de Deus muito poderosa. Ele disse: mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Oh, glória a Deus, oh, glória a Deus, aleluia. Quantas das vezes, meus irmãos, nós vemos na Bíblia Sagrada homens de Deus, assim passando também por momentos difíceis nas suas vidas, como Eliseu passou ali e foi vitorioso. Nós podemos ver na palavra de Deus, quando Moisés mandou aqueles 2 espias ali espiar Canaã, para ver como é que era aquele ambiente. A palavra de Deus nos fala, meus irmãos, que no meio daqueles 12 homens que foram ali, 10 homens quando trouxeram o relatório, 10 homens que não tinham muita experiência com Deus, porque o homem quando não tem experiência com Deus, a mulher quando não tem muita experiência com Deus, o relatório que muitas das vezes eles trazem, meus irmãos, é só relatório de derrota, é só relatório de tristeza. Mas quando o homem está com Deus, quando o homem tem Deus na sua vida, o relatório dele é de vitória, o relatório dele é de vitória. Oh, glória a Deus, aleluia. A irmã que é de Deus, aquela que está ali muitas das vezes ali cozinhando ali no seu fogão, lavando a sua roupa, as lutas estão vindo, as contas estão chegando, mas ela está lá dando glória a Deus, aleluia. Oh Senhor, o Senhor vai dar um escape para mim, meu Deus, o Senhor sabe que eu estou passando por essa necessidade, Senhor, mas eu creio em Ti, porque eu tenho lhe aceitado como Salvador da minha vida. Eu creio em Ti, meu Jesus, porque eu lhe tenho aceitado há muito tempo, e o Senhor não vai me deixar enganada, o Senhor não vai me deixar enganado, meu Deus, porque eu tenho lhe aceitado, Senhor. Quando o desemprego bate na nossa porta, muitas das vezes, com esse desemprego que está por aí, muita gente sendo mandada embora, e muitas das vezes o crente pensa: Senhor, o que é que eu vou fazer, Senhor? O meu marido, ele está perdendo emprego, Senhor, eu estou perdendo emprego. Mas muitas das vezes, meus irmãos, eu posso dizer às irmãs que fiquem tranquilas, porque Deus cuida de vocês, aleluia. Oh, glória a Deus, Ele não vai deixar nenhuma de vocês desamparada, porque Ele é o Deus do ouro e o Deus da prata, aleluia. Ele vai suprir as suas necessidades, meu irmão, Ele vai suprir as suas necessidades, minha irmã, porque Ele é Deus, e Ele te prometeu que Ele não ia desamparar você, que Ele iria estar do seu lado. Então creia, não temas, porque Deus é na sua vida. Oh, glória a Deus, aleluia. Eu me lembro que quando eu aceitei Jesus, meus irmãos, eu estava ali com 22 anos e meio, falei aqui daqui a poucos minutos, eu fui para a igreja, aceitei Jesus, já estava na hora de morrer. Eu aceitei Jesus como Salvador da minha vida. Então, chegando ali, meus irmãos, eu fiquei desempregado quase 1 ano e pelejando. E as pessoas falando: esse aí agora a vida dele é só igreja. Eu vindo para a igreja todo dia. Eu sou até devedor do círculo de oração, porque eu não faltava um dia do círculo de oração, estava lá orando e pelejando. E eu me lembro que as irmãs me viam, eu assim: ô Ronaldo, você está precisando de uma calça. Meu marido comprou uma calça lá em casa, eu estou olhando para você, acho que vai servir para você. E me dava a calça assim, o marido da irmã não tinha nem usado a calça, era camisa, era não sei quantas gravatas que eu tinha, inclusive eu até arrumei um bocado de gravata aqui hoje, ia chegando aquele tanto de coisa, meus irmãos, e aí parecia uns bicos, eu ia trabalhando, mas eu pensava: Jesus, eu preciso, Senhor, é de um emprego mesmo, Senhor. Esse negócio de trabalhar um dia, ficar um mês parado, não dá. E um dia eu estava orando na igreja, irmãos, eu lembro como se fosse hoje, chorando, as lágrimas descendo, eu falando: ó Senhor, eu não aguento mais essa vida que eu estou levando, e as pessoas criticando, né, irmãos? E minha avó sempre dando força: vamos, Ronaldo, vamos que Jesus é com você, você aceitou Ele, e Ele não vai desamparar você. E eu lembro que eu estava no círculo de oração, orando ali, chorando, e aí minha tia bateu assim nas minhas costas, e falou: Ronaldo, eu arrumei um emprego para você, você quer ir lá ver se vai dar certo? Eu falei: vou lá ver. E graças a Deus fui lá, meus irmãos. Tem 31 anos que eu estou lá já, meus irmãos, por honra e glória do nome do Senhor nosso Deus.
31 anos e meio fez que eu estou nesse emprego, meus irmãos. Já passei por muitas lutas, já passei por muitas tribulações, já passei por muitas adversidades. É gente querendo me derrubar, é gente colocando a casca de banana para me escorregar nela, mas Deus, Ele fez ali como Ele fez com o profeta Eliseu. Mais são os que estão conosco do que aqueles que estão lá no mundo, aleluia. Oh, glória a Deus. Meu irmão, Deus tem te colocado no patamar muito alto, então não desonra o nome de Deus, então fica firme, porque Deus, Ele tem colocado grandes coisas na sua vida, e vai colocar muito mais ainda para você. Oh, glória a Deus, oh, glória a Deus. E nós vemos que naquela terra, meus irmãos, ali olhando, trouxeram ali o relatório totalmente contrário às coisas de Deus. 10 relatórios depressivos, 10 relatórios de muito choramingando, né? Mas 2 homens de Deus colocaram-se de pé e falaram: não, a terra realmente tem gigantes lá. Nós, adiante daqueles homens, nós somos como gafanhotos mesmo, mas Deus, Ele está conosco, aleluia. Oh, glória a Deus. Não vai ser fácil para nós mesmo não, mas Deus estando conosco, nós seremos vitoriosos. Oh, glória a Deus, oh, glória a Deus. Há mais de 3.000 anos aconteceu isso. Israel entrou lá naquela terra, dominou aqueles gigantes de 2,60 metros, 70 de altura, homens que tinham em cada mão 6 dedos, homens gigantes. O povo de Deus entrou naquela terra, dominou aquela terra, mais de 3.000 anos que eles estão lá, e o mundo hoje está contra eles naquela terra. Ontem até no programa do Luciano Huck, surgiu lá um adolescente lá falando que era da faixa de Gaza, e ele colocando algo, falando que aquele Israel tinha tomado aquilo ali. Atualmente, é realmente mesmo, porque alguém invadiu lá, e se alguém invade a casa de alguém, alguém quer tomar mesmo. Tem mais de 3.000 anos que o povo judeu está naquela terra, e eles não vão sair dali, porque é promessa de Deus, aleluia. Oh, glória a Deus. Foi ali que nasceu Jesus Cristo. A palavra de Deus, o próprio Jesus falou que ele era da raiz de uma terra seca. Ele nasceu naquele local, meus irmãos. O povo de Deus também passou por muitas lutas na sua vida, mas Deus é com eles ali. E da mesma forma que Ele é com aquele povo, meu irmão, Ele é com você também. Ele é com você, meu irmão. Ele é com a igreja aqui do 1º de maio. Então saiba você, continue firme na sua marcha, continue firme na sua caminhada, porque Deus é com a sua vida. Continua firme, meu irmão. Não deixa Jesus de maneira nenhuma. Eu aceitei Ele dia 10 de outubro, vai fazer 33 anos. Graças a Deus, eu nunca precisei de afastar-me da igreja. Eu nunca desviei da igreja. Eu nunca precisei, meus irmãos, de ficar andando de qualquer maneira por aí, inventando moda, falando mal da minha igreja. Sabe por causa de quê, meus irmãos? Eu aceitei foi Jesus como Salvador da minha vida. Eu não aceitei homem não, porque se eu tivesse aceitado o pastor, se eu tivesse aceitado o homem, talvez eu estava falando, mas eu aceitei foi o Todo-Poderoso, aleluia. É aquele que chegou perto daquela mulher ali, adúltera, e disse para ela: onde estão os seus acusadores? Ela disse: não tem ninguém, Senhor. Ele falou com ela assim: então vai e não peques mais, aleluia. É este homem que eu aceitei. É aquele que chegou perto de Nicodemos e disse para ele: é necessário você nascer de novo, Nicodemos. Então Nicodemos, ele aceitou Jesus como Salvador e se tornou um grande mestre em Israel, meus irmãos. Mas ele não aceitou o homem, ele aceitou Jesus. E nesta noite aqui, aleluia, tem um povo aqui também que está olhando para Jesus. Esta multidão que está aqui nesta noite não está olhando para o homem, que sabe que se olhar para o homem vai cair, sabe que se olhar para o homem vai ver defeito, mas olhando para Jesus, igreja, nós nunca vamos ver defeito, aleluia. Oh, glória a Deus, oh, glória a Deus. E para encerrar aqui, meus irmãos, esta palavra, meus irmãos, eu gostaria de lembrar para os irmãos apenas mais um homem de Deus, que
Ele, meus irmãos, sabia que Deus estava com ele, porque muitas das vezes nessa nossa caminhada, meus irmãos, nós queremos ter muito entusiasmo, nós achamos que ser crente é correr para lá, é correr para cá, e não, meus irmãos, ser crente, meus irmãos, é aceitar Jesus como Salvador e guardar a palavra de Deus em nosso coração, aleluia. O que adianta eu ouvir uma mensagem hoje, aquelas de estar lá mesmo, aquelas de sair rolando para o chão, e amanhã ficar igual aqueles pastel que você compra ali, na rua Caetés ali, que você come um dia, no outro dor de barriga, está ali e você não recebeu nada. É melhor você receber uma palavra que faz que você caminha a sua vida inteira com força na presença de Deus, aleluia. Oh, glória a Deus. E o último personagem que eu quero relatar aqui, meus irmãos, é o apóstolo Pedro. A palavra de Deus nos fala que um determinado dia ele chegou ali naquele templo chamado Formosa, e a palavra de Deus nos disse que existia um homem ali que há 38 anos ele estava ali enfermo, ele estava coxo, aleijado, ele não podia andar. E a palavra de Deus fala que Pedro e João entrando naquele templo, o homem estendeu a mão para eles pedindo um dinheiro, pedindo uma esmola. Pedro olhando para ele falou: nós não temos nem ouro e nem temos prata, mas o que nós temos nós te damos em nome de Jesus, levanta e anda. E a palavra de Deus nos fala que imediatamente aquele homem, os pés dele se arrumou e ele foi curado daquela enfermidade. E a palavra de Deus nos fala, meus irmãos, que foi longe, aquele acontecimento em que Pedro e João fizeram ali na porta do templo, curando aquele coxo que estava ali 38 anos, aquilo foi longe, meus irmãos, aquele acontecimento. E aí a palavra de Deus nos fala que as pessoas daquela cidade ali ficaram injuriadas com Pedro e com João, por eles ter curado aquele coxo. E a palavra de Deus nos disse que eles foram presos ali pelos magistrados, pelos sacerdotes, e eles chegando no ouvido de Pedro, dizendo para ele: nós não queremos que você pregue mais essa palavra. É melhor vocês pararem de pregar esse Jesus, esse Cristo aí. Vocês parem de pregar ele, senão vocês vão morrer. Mas Pedro, meus irmãos, era um homem que não tinha medo, aleluia. E é isso que ele está convidando todos nós nesta noite aqui, a não ter medo das adversidades, a não ter medo de ameaças, a não ter medo do mundo, a não ter medo do diabo, porque a palavra de Deus nos fala que maior é o que está conosco do que o que está com eles, aleluia. Oh, glória a Deus. Eles quiseram intimidar Pedro e João falando: não preguem mais esta palavra, e açoitaram eles. Mas Pedro, meus irmãos, cheio da graça, cheio do Espírito Santo de Deus, olhou para aqueles homens e disse para eles: nós não podemos deixar de falar aquilo que temos visto e ouvido, aleluia. Oh, glória a Deus. Nesta noite também, meus irmãos, que esta palavra que Pedro falou ali para os magistrados, meus irmãos, ela possa entrar no nosso coração e na nossa vida. Que nós também não deixemos de falar aquilo que nós temos visto e ouvido, meus irmãos. E nesta noite aqui nós temos visto e ouvido, meus irmãos, coisas maravilhosas que Deus proporcionou para nós. Amém, meus irmãos? Nós vimos aqui esses adolescentes cantando, essas crianças cantando. Saiam aí agora nessa rua para vocês verem até o final dela, o que vocês vão ver em adolescente da idade aqui da filha da irmã Ivani, para vocês verem na rua o que está acontecendo aí. Sai na rua para vocês verem aí o que está acontecendo com essas criancinhas da idade dessas que estão cantando aqui nesta noite. Sai aí para vocês verem, mas entre aqui nesta noite que você vai ver o que Deus está fazendo. Oh, glória a Deus. Deus está operando maravilhas, meus irmãos. Enquanto o inimigo está destruindo, Deus está construindo, aleluia. E eu agradeço a oportunidade nesta noite, irmãos, em nome de Jesus.